Olá, seja tudo bem-vindo para o primeiro episódio do nosso programa Mundo Sustentável. Cabo Verde, como um arquipélago, não tem cheio dependência do mar. Mar é nossa inspiração, mar é nosso sustento. Mas também, moda todo lugar no mundo, nota sofreu com superexploração dos nossos recursos marinhos. E isso que está afetando somente o equilíbrio do ecossistema marinho, mas nossa própria vida humana. Meu nome é Rosi Lima, minha bióloga da Associação Projeto Biodiversidade, e ainda convidamos outros para acompanhar nós nesse programa Mundo Sustentável, onde nós vamos falar sobre pesca sustentável nessa primeira edição. Você sabe o que é pesca sustentável? Nossa população está ciente do que acontece no nosso mar. Então não vem descobrir junto. Pesca sustentável é um pesca que tem protegido Cabo Verde muito a nível de plástico, coisas que poluem o mar, né? É um pesca que respeita aquele ambiente pescatório que te dá tempo para que mesmo para que os recursos pescatórios se desenvolver e sem interferir naquele habitat. Assim. Pesca sustentável que ele diga roupa para proteger, para apanhar a roupa pequenininha, as coisas lá. Sim, pode ser. Pesca sustentável é tudo que ele pesca que ser feito é que te protege nos mar, né? Pesca sustentável está assim que as pesca que pescador está para mar, bem trazer a vida, está vindo, para ter um dia de trabalho, para estar bem nos dia a dia, assim. Pode achar que as pessoas que trabalham diretamente na mar, moda pescadoras, mergulhadoras, isto fazem uma pesca sustentável? Então, acho que sim. Em termos de pescadores e mergulhadores nacional, então acho que sim. Cabo Verdeano, por acaso, tem feito bom pesca sustentável nos mar. É uma luta que nós tudo tem que fazer parte para não poder ter um Cabo Verde melhor nesse tipo de género. Você está achar que pescadores, mergulhadores ali na Cabo Verde fazem uma pesca sustentável? Mais ou menos. Às vezes também uns peixes que não tem nada a ver. Para morar normalmente, mora atum, esse tempo é só pequenote. Mas também que tem outro, esse cara tem que estar atrás de trabalho para pôr ano de nós também, para nutrir de nós. Você achar que pescadores, mergulhadores ali na Cabo Verde fazem uma pesca sustentável? Estou a fazer sim. Por exemplo, mora eu gosto de falar para que apanha que as garopas pequenotinhas, eu gosto de caçar da apanha. A hora que está proibido de apanhar que as cavalos, que as outros largas, as caças a fazer. Dá a mesma a fazer. Você achar que quando está a fazer uma pesca é que é sustentável, é que estraga o ambiente marinho, é que traz os recursos de forma exagerada e já está a te prejudicar? Só ou está a prejudicar toda gente que está a viver de pesca? Nós prejudicar, obviamente, é toda gente. Para que prejudicar pescadores que se família que depois que tem peixe, modo que isto que estou, mas dizer, se espinha que os peixes muito pequeninos antes de peixe que até criar outros pescadores que estou já minha que estou já para comprar também e um bocado só consequências. Claro, então prejudica e todas as pessoas, principalmente nós que é peixeira que está dependendo daquela. Normalmente mora ali ilha de sal, na sal que está hoje, está tendo os barcos, também o peixe pequenote, camara, cachorrinha, cavalo, gosta de já que tem mais. Se bem um dia está tem mais muito tempo para poder bem outra vez. A minha está chamando nós mar protegido. Não está prejudicando nós tudo. Está prejudica pescador, está prejudica peixeira, para morar nós aquilo que nós sustento. Já me está chamando que fica na área direito. Antigamente, o turista estava bem ali, estava mais feliz nos mar, porque estava a apanhar muito peixe, e mim também estava mais feliz porque era uma maneira que não tinha que ganhar dinheiro, mas sustentar a família mais direito. Desde que as pescas dos barcos grandes de outros países começaram a entrar na nossa água, peixe tem
praticamente tem desaparecido no nosso mar e tem tido reclamação de turismo. Nós tivemos de conversar com pessoas na rua e não que pesca sustentável é importante para não garantir nosso próprio futuro e o futuro de recursos marinhos. Agora não também falar, mas guardiões do mar, que é pescadores e que tem como missão proteger nosso mar e esses recursos. Não tem a senhora Aguinaldo, que é um pescador e um guardião do mar, é que também conversar mais. É cool, Botucha também que é setor da pesca de nosso, que é setor de pesca artesanal. O que é que Botucha de nossos recursos? Nossos recursos estão muita alta escasseia. Está a escassear, que uma vez botava a pinhar peixe sem problema na sala. Mas agora é difícil para pinhar um peixinho. Ainda mais que essa pandemia que está metida na mar, esse bicho, é um bocado complicado. Nosso mar cada dia está mais poluído. Cada dia não tem mais fenómeno na mar, que os peixes estavam mais próximos de costa, cada vez não tem mais longe. Nós é que tem que ajudar, nós é que vivemos naquela pesca sustentável e nós é que tem que ajudar. Se não que tomar medida para nós ajudar a companheiro, é um bocado de problema também. Vou como um pescador que trabalha junto, que é Guardiões do Mar. O que é? Vou aprender a biodiversidade em termos de prever recursos. Sim, ele me empreende de coisas. Depois então que malta bata se visa a coisa direito, foi espetacular. Uma vez a gente estava de apanhar um cagarra está a apanhar um isca, já tinha um cagarra a apanhar um isca, botar trazer ele, botar dele de pau, botar a câmera na mão, ganha assim não. Se me apanhar na linha, nunca estou a então, se me puser cerveja para largar para baixo, sem frio, fica mais bom. Tinha o jovem, tinha o prática com aquilo e foi bom. Leandro, o que é pesca sustentável? O que é que você fazer no dia a dia para poder trazer um sustento para a boa casa? Meu dia a dia, meter guia de cama e estive bem para mar, para apanhar isca, para espiar alguma coisa para pôr na casa, apanhar algum peixe. Pesca sustentável, para minha banda, não gostar daquele pesca, ainda mesmo daquele pesca de garopas sustentável. Para mim, para garantir um pesca sustentável mesmo, é preservar queijo mais pequeno, que não te apanhar, e não te consumir aquilo que é na medida que já é posto na lei. Para mim, ele é uma coisa que no dia a dia te estranca aquele, né? Na boa opinião, é que só o pescador que pode ficar engajado nesse trabalho. É toda a população, toda engajada nesse processo de pesca sustentável. Sim, toda a gente ficar prejudicado, se vou querer botar avançar também. Se no caso que alguém está a comprar um peixe fora de medida ou naquele pessoa comprar algum crustáceo qualquer, pode ser lagosta, que tem uma ave naquele prazo de desovamento, é que é muito bom. Por ser mim mergulhador de flaca ali, já na pesca, aquele pesca de peixe, também é bom que poder fazer controle de qual é o peixe que vou trazer de fundo, mas de certeza tem lugar que não te poder largar algum peixe pequeno, que é mimo de largar, para não consumir aquele mais grande possível, mais bom para nós. A minha pessoa que não era muito ambientalista, sempre a dizer assim, acaba por ser ambientalista, também não aprender que na Guardiões do Mar, aprender coisa, não só preservar o ambiente, preservar o animal. Para mim, mais gente devia respeitar e preservar mais o meio ambiente, cima nós Guardiões do Mar a te fazer tchau coisa a te dar nós tchau positivo mesmo, até porque tartaruga é um bicho que está a ser tchau apanhado na Santa Maria, ao nível geral. Grinha assim já não quer dizer que a captura, a maioria da pescadora quer dizer que a captura, não tem que outros elementos também que perturbam nós, mas a tubarão também não quer dizer que ele captura igual a antes. Para mim nós tudo devia preservar e ajudar nos fauna mais para frente. Ele é uma coisa que não toma nem tempo nem nada, que te prejudica nada, nem boa pesca nem nada. Ao contrário, ele te ajuda a nós. Tem gente que anda aqui naquela realidade do que é preservar o ambiente. Eles sabem fazer aquela captura e eles têm seus consumos para eles basta extingir aquele captura, é que sabe se prejudica alguém ou alguma população
aquela espécie. Há no salvar-se tartaruga, minha companheira, Nanan, sempre nota salvar animal, ou nota o animal sempre nota preocupa fazer aquela marcação onde é, todo lugar, nunca tinha nenhum, inclusive nunca tinha nem passar nenhum ponto sem danone. Também já na pesca, no frite o tubarão, mas não consegui libertar, às vezes nunca te pode fazer aquela libertação assim, perfeito para anzolo, ok, nota de sapalinha, mesmo tartaruga também, não dizer que a captura ali, mas não pode trazer aquele anzolo, mas não te aquilo. De forma geral, nós não te dá nos cabeças e não te dá fauna em geral. Para mim, quando me estava para mar, me estava a lutar para o dia a dia. E para ser uma pesca sustentável, tem que saber aquele limite de peixe que é para me apanhar, aquele medida de peixe que é para me trazer para a terra. E que as peixes que te dá aqui para apanhar, tem que devolver para o mar. E aquele que me estou a que é um peixe sustentável, para mais tarde, para os filhos ou para os netos poder usar peixe, também peixe ser sustentável. Também. Logo de início, na minha era pescador, quando me recebi o convite que era ser guardião de mar, me apanhar uma abrangilha de força, até ainda me nele, me prender de coisa. Paulo, então, biodiversidade que da peixe, esta snop, esta carne para a pesca desse ponto ali, segundo lugar. Sim, este snop é que boa maneira que eu tenho que lidar com a mar, que mar não é só para pescar, para sustento. Ele é um área, ele é bom fundo, boa riqueza, mas eu tenho que cuidar dele para ele poder dar bom sustento. Paulo, o que é que você fazia antes? O que é a atitude que você para você fazer agora? Tipo, vez que para mar, começo alguma coisa assim, um balde, está na mar, que quer dizer que depois ela está assim na praia. Não tinha tempo também que estava a ver se eu tivesse um tartaruga, está a apanhar que é moda para coisa, mas agora assim, eu sabia que se me está um balde de plástico na mar, ele estava a prejudicar o meio ambiente e biosfera de mar. E se me apanhar um tartaruga, depois é um crime e ele é um bicho que está na via de extinção. Ele é bastante sensível. Para mim, que já olhei a maneira que ele está a morrer, ele é muito triste por fazer a brincadeira lá. Se não olhar qualquer pessoa dizer assim, me aconselhar que ele é um bicho que está na via de extinção. Todo esse tempo de mar, ok? Um dia, se acontecer se você tem uma experiência, depois de uma tartaruga a salvar, ou um ave marinho, se é boa. Não, foi um tartaruga que não estava a apanhar isca, para não ver para o canal. Não ia um tartaruga arrastado na praia, ele está bastante longe. Está bastante longe de penetrar-se na mar. Acho que ele tinha perdido, ok, mas não ia lá, não apanhar, não é por gatos dele até que ele conseguia entrar na mar. Quando me formei no guardião de mar, não já era pouco. Depois eles começaram a ver que nós que entrar, não estava a te envolver, não estava com um comportamento diferente no guardião de mar, eles tinham iniciativas para entrar. Eu sempre estou a ficar contente que cada vez me estou mais pessoas a entrar no projeto. E me estou a dizer os colegas no projeto que não é só para entrar, para ser meu guardião de mar, mas é para entrar corpo e alma, que é bom fazer um trabalho, não é para a biodiversidade, é para boa pessoa, é para boa família. E é para o mundo inteiro, para não proteger nós mar, que é lá que não tem nós fundo nas riquezas, lá que tem fundo nos filhos e lá que é nossa sobrevivência de pescador. Agora não te olhar o que é que tem sido feito ali na sala a nível de pesca sustentável, além daqueles guardiões. Então não tem a senhora Anise Loves, bióloga, é que tem falado nós sobre o programa Pesca Sustentável da Associação Projeto Biodiversidade. Tá, Anise, o que é pesca sustentável para a Associação Projeto Biodiversidade? Pesca sustentável é qualquer tipo de pesca que é feita que de forma a proteger os recursos marinhos, principalmente os recursos que alvos de pesca. Ou seja, aquela pesca que respeita as medidas de gestão que está no Plano Nacional de Gestão de Pesca e também que utiliza as artes de pesca, que as artes de pesca menos invasivas no ambiente marinho, de forma a proteger as espécies marinhas, mas também a salvaguardar os recursos marinhos que existem ali na Cabo Verde. O programa nasceu de necessidade ali na Ilha de Sal, sendo que ela é uma ilha onde não tem pesca
como uma daquelas atividades económicas mais importantes ali na Ilha de Sal e daquela deficiência de informações que tem a nível de pesca, que os alvos, que os grupos alvos desse projeto e pescadores e peixeiras, que para dar as informações suficientes que para saber que os principais atuantes no setor pesca ali na Ilha de Sal, maneira que está saber agir e também não focar naquelas espécies, digamos que na Ilha de Sal ganha ciclo de estoque de pesca está mais limitado e também fazer alguma coisa que para melhorar aquela pesca de garopa ali na Ilha de Sal. Junto a pescadores de peixeira foi desenvolvido atividades como ações de capacitação, que é para dar as informações, mas também para capacitar-se tanto a nível pessoal como também a nível profissional, onde é que esta tem conhecimentos que é para agir nas coisas do dia a dia, mas também na questões ambientais, saber a maneira de agir e também tenta trabalhar junto a esse, não só individualmente a pescadores, mas também junto a associações de pescadores ali na Ilha de Sal, que é para tentar identificar quais que são as necessidades e trabalhar junto a esse, que é para melhorar as condições de trabalho no setor de pesca ali na Ilha de Sal. Não te acredita que o impacto tem sido bem positivo. Nos últimos 3 anos que não tem feito de trabalho junto à comunidade pescatória. Agora, se não tem pescadores que estão sensibilizados ambientalmente, qual que é a melhor forma de agir, o que é mais correto, qual que é melhores práticas a nível de um pesca para garantir uma pesca mais sustentável, de forma que está conseguir ser mais empreendedores nos setores de pesca, mas também que está poder fazer as atividades de forma a proteger que esses recursos que está explora. O projeto tem sido bastante positivo, então não tem impactos bastante positivos tanto a nível social, onde é que foi melhorado condições de trabalho de pescadores e peixeiras ali na Ilha de Sal, mas também não tem que os impactos a nível de ambiente, que é um daqueles objetivos do projeto desde o início. Agora, não terminando a edição de hoje, o que é achar do programa? O que é ter feito para proteger o meio ambiente e para garantir sua sustentabilidade? Até a próxima!